E aí eu disse, não, tem alguma coisa acontecendo. A minha vida ela é muito agitada. E eu não tinha tirado um tempo para mim. Eu não tinha esse tempo para mim. É como por isso que eu perguntei para você, sobre a pergunta, por que você escolheria viver por você, não pelos outros? Porque eu escolhi viver pelos outros, não por mim. Eu amava mais os outros do que a mim. Mas como é que eu vou amar uma pessoa mais a mim? E eu? Onde eu fico? Entendeu? E quando eu comecei a olhar para mim, eu entendi, eu falei assim, não, não é normal eu estar assim, não é normal. E eu fui procurar um médico. E quando eu procurei um médico, passamos, acho que foram 7 dias horríveis, porque eu fiquei naquela angústia de querer saber o que eu tinha e não sabia, não descobria. No público é uma coisa que é muito demorado, eu digo não, vou no particular. E quando chegando lá, deu umas manchas no meu útero. E aí o médico falou assim, olha, isso aqui é tratável, mas você tem que fazer isso, 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 isso. E eu, como sou uma pessoa muito temente a Deus, eu falei assim, tá repreendido. Tudo que esse médico falou tá repreendido porque eu não aceito. Eu sou uma serva do Senhor, eu vou fazer prova. Eu vou, porque Deus diz que a gente pode sim provar ele. Quando você renuncia a viver as coisas do mundo, que você está em santidade, que você tem se guardado, você tem uma vida com Deus, você tem intimidade, você tem que fazer prova com Deus. Tem gente que fala, ai, mas você não pode questionar Deus. Eu não posso questionar, mas eu posso sim ter uma conversa com Ele, porque Deus ele é nosso amigo. Ele vai me responder, porque não era possível que ele não fosse me responder, porque ele estava permitindo eu passar por aquilo no momento que eu nova, querendo gerar filhos, ele fazendo isso, que sabe que se desse uma confirmação de algo pior, eu teria que tirar o meu útero. E eu sempre tive no meu coração que eu quero ser mãe, eu não queria, eu quero. É uma coisa que tem no meu coração. E eu não vou abrir mão disso. Deus, ele sabe que isso é uma coisa que está no meu coração. Não foi eu que coloquei. Foi ele que colocou isso no meu coração. E eu fui sim tirar a prova com Deus. Falei, Deus, eu vou fazer um propósito durante 7 dias. E eu sei que o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me responder. Eu não sei como, mas, mas que o Senhor vai me responder. E ele me respondeu. Deu 7 dias, não tinha coragem de ir buscar o resultado, queria pegar pelo telefone. E ele falou comigo fortemente: não, você vai lá buscar. E eu dizia que não, e eu questionando Deus, não, não vou. Ele disse, você vai. Porque quando eu recebi o médico falando, ele falou assim, você vai ter que tratar, vai ter que ir ali, fazer isso, aquilo. Me disse várias coisas. Nunca, ele não falou que, não me deu uma possibilidade de dizer assim, não. Não foi passivo. Ele foi muito grosseiro, a forma que ele me falou. E eu disse, não, o senhor está repreendido. Eu não vou aceitar isso, eu não sou obrigada a passar por isso. E foi quando eu fui pegar o papel lá do exame. E quando ele mesmo abriu o exame, porque eu acho que Deus ele queria mostrar para aquele médico que a última palavra era de Deus, não era dele. E quando o médico abriu o exame, que ele falou assim, como assim? Não tem nada. Sumiu. Amém. Ele falou, sumiu. E no mesmo horas eu entendi que ele era Deus. Deus trabalhando na minha vida. E demorou 7 dias, sim. Deus ficou ensinando isso comigo durante 7 dias. Ele não falava comigo durante 7 dias. E foram 7 dias para mim horríveis. Porque por onde eu procurava não tinha, eu não falei para ninguém. Você imagina você passar por isso e não falar para ninguém? Não falei para ninguém, ficou só eu e Deus passando por isso. E mil coisas na minha cabeça. E quando eu fiz isso, que eu vim de lá, parece que saiu um peso sobre a minha vida. E aí eu entendi que foi preciso sim eu passar por aquilo para mim entender quem é Deus na minha vida e para mim entender qual é o propósito de Deus na minha vida. E desde aí então eu aprendi que eu não posso amar mais os outros do que a mim. Eu tenho que tirar um tempo para mim. Eu tenho que olhar para mim, porque como é que eu vou amar uma outra pessoa se eu não me amo? Porque a palavra de Deus ela diz Eu que a ainda gente tem estou que a se aprender. amar. Mas você vai aprender, como eu falei Mas para é você. Tudo é um propósito. Entendeu? Tudo é um propósito. A gente pode pensar que não, mas tem um propósito em tudo. E Deus ele dá honra para quem tem um propósito. Deus ele guarda o nosso propósito. Amém. E eu estava numa conferência esse final de semana, o nome da conferência era Lágrimas.
Lágrimas que Deus recolhe. E eu não entendia por que a minha pastora tinha escolhido esse tema. Eu dizia assim, mas lágrimas que Deus recolhe, e eu ficava para mim, mas por que ela escolheu esse tema, que é o ano que Deus mais abençoou a vida dela? Poderia, aí na minha cabeça, assim, eu leiga, eu pensei que poderia ser um outro tema. Só que não, que quando ela foi ministrar, ela falou que foi o ano em que ela mais chorou. E que as lágrimas dela não foi em vão. Deus recolheu todas as lágrimas dela. E quando Deus ele recolhe nossas lágrimas, ele traz bênçãos. E ela foi começar a falar o testemunho dela. E eu comecei a entender que muitas vezes as pessoas olham a gente chorando, é fraca, é coitada, é muito sensível. Não. Não é que nós somos fracas, não é que nós somos sensíveis, porque falar, a mulher ela tem o sexo frágil. Eu não tenho sexo frágil. Eu tenho intimidade com Deus, na presença de Deus, eu tenho intimidade com Deus. A gente só chora de perto de pessoas próximas. A gente não chora perto de pessoas estranhas. E eu quero te dizer, Eurídice, eu quero te dizer que você é uma mulher com muita força, tá bom? Você é uma mulher com muita força. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você transmite pra gente uma força, uma garra, que é algo que a gente fica pensando, se você contando tudo que você passou, o seu AVC, tudo que você passou. A gente não suporta perder o cabelo. Mas você veio passando por AVC, perdeu a mama, perdeu o cabelo e outras coisas. Ter um filho atípico que para mim não é problema, porque a minha sobrinha ela é uma criança atípica. Ela é suporte, ela é moderada, ela fala. O médico disse que ela não ia falar, que ela não ia andar, que era muito difícil uma menina autista falar ou se desenvolver. Hoje a minha sobrinha fala, canta, louva ao Senhor, fofoca da escola, se alguém maltrata ela, fofoca. Se ela fica assim pro parquinho, ela fala. Tudo ela fala. E eu louvo muito a Deus pela vida dela, porque ela é a única neta da minha casa, aqui em casa. E minha mãe sempre fala pra mim, minha filha, quando que tu vai me dar um neto? Quando que vai vir o teu filho? Calma, mulher, tá chegando, porque tá dando tempo de Deus, não é no meu tempo. E eu creio que tem chegando coisas novas e tudo é no tempo de Deus. Eu falo, Deus, eu não quero atropelar os teus planos sobre a minha vida. Eu quero dar cada passo a cada passo. Eu quero que esteja presente em cada passo que eu der. Eu não quero me precipitar para depois me arrepender. Eu não quero, porque eu disse para Deus que esse ano eu vou ver o extraordinário dele na minha vida. E é o que eu venho profetizando todos os dias na minha vida. Eu só aceito o extraordinário de Deus. Eu não quero mais viver o natural dessa terra. Eu quero viver o sobrenatural dele sobre a minha vida. E eu desejo o mesmo para você. Que você viva o extraordinário de Deus na sua vida. Que Deus lhe abençoe sua vida. Lhe dê muita, mas muita saúde. Que você, por onde você passar, você fale. Porque você vai ter um testemunho que você vai contar. E as pessoas vão te olhar com admiração. Não vão te olhar com pena. Vão te olhar com admiração. Vão falar assim, meu Deus, ela passou por tudo isso, mas Deus é com ela. Amém? Foi um prazer conhecer você, tá bom? Permanece firme, porque você vai voltar aqui, mulher. Vai voltar aqui, vai contar esse testemunho que você bateu o sininho lá, que você foi curada, porque Deus ele vai derramar cura, que ele derrame o sangue dele sobre a sua vida e que você seja curada em nome de Jesus, tá bom? Foi um prazer conhecer você, viu? Foi um prazer conhecer você. Também gostei. Passar para a Ingrid aqui, tá bom? Glória a Deus. Tá bom. Olha, Amém. que viagem, viu? Que viagem na sua vida. Glória a Deus por isso. E que você, como você falou, era uma menina, uma criança muito saudável, né? E começou a enfrentar problemas na saúde muito cedo. Teve que sair do seu país de origem, teve que sair da sua linguagem, dos seus costumes, né? Teve que, enfim, mudar todo o ambiente, toda a educação da sua vida. Passou por várias experiências, mas eu creio que as maiores na sua vida foi ter se tornado mãe, claro. É uma das maiores realizações que uma mulher pode ter na sua vida, é gerar um filho. É poder passar as nossas experiências de vida com os nossos filhos. É poder ensinar a eles, dar um amor que
a gente teria recebido ou que a gente não recebeu, mas sempre dá o melhor de nós para eles, ensinar o melhor. E você tem feito isso com muito êxito na sua missão. Creio que também os maiores embates na sua vida foi quando veio uma situação na sua doença, uma atrás da outra. E em todas foram momentos oportunos para Deus agir. Em todas ele te guardou, em todas ele colocou na mão dele e disse assim, não, aguenta um pouquinho aí, ainda tem muita força. E eu creio que nas suas maiores orações para Deus, como toda mãe, pediria, Senhor, guarda os meus filhos se algo acontecer comigo. Guarda porque eles são tão pequenos, Senhor, e eles só têm a mim. Você disse que o amor, quem dá melhor o amor para os seus filhos são os seus pais, os seus genitores. E isso é bem verdadeiro. Mas e quando os seus genitores eles não conseguem aceitar os seus filhos? Não é verdade? Quando eles não têm na mente que eles precisam passar a educação a eles. Os filhos acabam crescendo sem essa presença, sem essa educação, sem o carinho, sem o amor. E quantas crianças não têm crescido? Eu cresci sem o amor do meu pai e sobrevivi sem o amor dele também. Então eu quero dizer a você, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado, até porque, nossa, você está pela madrugada, você aceitou a missão, seu filho acabou de acordar, já pediu o colinho da mamãe, você tá já com o celular para um lado e para o outro, mas você tá aí, você aceitou a missão e você trouxe ela com muito sucesso para as nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada por nos passar toda a sua trajetória de vida pra gente. É uma honra receber cada história que chega aqui até os nossos corações. Porque tudo que vem aqui nesse podcast é uma transmissão que ela é gravada, que muitas pessoas vão assistir depois. Mas o sentimento ele fica na hora. A gente consegue sentir na hora, sabe? Como se fosse um abraço quentinho. Então, eu digo a você que você permaneça na sua fé. Mesmo nos seus dias mais difíceis, sendo mãe solo, tendo 2 crianças para cuidar, para criar, e ainda tendo que cuidar de si mesmo. Talvez você tenha perguntado para Deus aonde você achou tanta força. Quantas lutas você já enfrentou e você já passou por elas com força. Mas não forças suas, forças de Deus. E quantos dias Deus ele prepara com força pra gente. Porque pelas nossas forças a gente diz, eu não aguento mais. E você tem aguentado cada uma das suas adversidades. Cada um dos seus leões você já matou, dos ursos, dos gigantes, das muralhas você já derrubou. E crendo com fé, ele vai continuar lhe dando força e saúde. Não só porque os seus filhos precisam de você, mas porque pessoas precisam de você. Precisam do seu testemunho, precisam da sua força, precisam da sua fé. Então continue sendo não somente essa mulher, a Euridice que falou aqui nesse podcast, mas a mulher que mostra garra, mostra força, mostra dedicação. Em minhas lutas ela mostra que ela realmente bota a cara a tapa e enfrenta. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Papai do céu continue abençoando a sua vida, a sua saúde, do seu pequenininho, do mais velho, enfim. Que toda a bênção do Senhor venha para sua casa em dobro, como realmente Deus ele fez na vida de Jó. Que a bênção venha a ser duplicada. Que venha tudo em dobro sobre você. Não como antes, mas muito melhor. Amém? Amém. Eu Deus abençoe recebo sempre. todas as suas palavras. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço a fé, agradeço o vírus, agradeço a Rose, agradeço a Ingrid,
Agradeço aos que estiveram na rolagem para ouvir a minha história. Obrigada pela oportunidade. Sim, quando houver outra oportunidade, estarei aqui. No princípio, tive um friozinho na barriga, porque não sabia como haveria de responder, mas foi uma conversa amena, uma conversa muito boa. E muito obrigada mesmo. Deus vos abençoe também muito, ao dobro da bênção que vocês me deram, depositaram para mim. Que Deus também, a bênção seja a mesma para vocês. Glória a Deus. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado pela sua presença. Aos amigos que estão desde o comecinho, estão aí na rolagem nos acompanhando, que também tiveram suas dúvidas ali, teve perguntinhas. Muito obrigada pela participação de todos, gente. Isso aqui é um conjunto muito gostoso. É uma via de mão dupla, a gente consegue passar e também conseguimos sentir. E se você sentiu no coração de, poxa, eu preciso colocar para fora, eu preciso contar um pouquinho da minha história, para as pessoas saberem quem é Maria, quem é o José, quem é a Rose, quem é a Ingrid, quem é Euridice. Quem é você no meio do seu testemunho? Amém? Vamos fazer uma última oração para a gente encerrar, que aqui pra gente já é 10h30 da noite. Vai dar. Para Euridice já é o quê? 2 ou 3? 2h30. 2h30. Já tem que descansar, né? Então, vamos colocar a mão no nosso coração. Você que sentiu a vontade, né? Obrigado. Mas uma forma da gente se conectar com um agradecimento ao Senhor através de uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor. A palavra é gratidão, a palavra é reconhecimento e a palavra é muito obrigada, Senhor, muito mesmo. Te agradecemos por esta oportunidade em que nós estamos passando as experiências da nossa vida. Dias difíceis, dias de guerra, dias de muitas derrotas, Senhor. Em todas elas nós caímos, nós levantamos, nós sorrimos, nós choramos, nós sentimos, Senhor, na pele. Mas a tua cruz nos faz lembrar que o Senhor carregou ela do começo ao fim e não soltou. Não largou, não abandonou. Muito pelo contrário. Foi do começo dada a largada até o final, Senhor Jesus, da trajetória. Quando chegou no alto, o Senhor foi crucificado. Ali o Senhor se entregou como um cordeiro. Hoje ele disse estar aqui para contar a história e contou com muita alegria em seu coração. Eu já peço que o Senhor continue dando noites saudáveis, abençoadas, cheia de curas e transformações, para que mais testemunhos sobre a vida dela venham ser contadas para a gente. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada pela vida de cada amigo, Senhor Jesus, que nos acompanhou até aqui, na rolagem, nessa transmissão, Senhor Jesus, e aqueles também, que independente do seu horário, sendo hora do almoço, em casa, na rua, no trabalho, independente de onde estejam, mas que sejam alcançados através deste podcast, Senhor, que veio como desejo no teu coração e colocou no nosso para que isso viesse a acontecer. E hoje nós somos testemunhas de testemunhos aqui contados e vivos na tua presença. Continua conosco, guardando, livrando, protegendo de todo mal. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda a nossa mente e também o nosso coração. Nos prepara para mais dias, sendo eles bons ou ruins. Mas esteja conosco, Senhor, não larga a nossa mão. Nos ensine a continuar segurando a cruz que o Senhor colocou sobre nós, porque Ele é um fardo leve, porque a cruz é um sacrifício leve, e a vitória sempre vem após. Muito obrigada, Senhor.